saiba que tu pode também negá-lo. Essa é uma das grandes bênçãos humanas. É a percepção de que tu pode negar ou aceitar aquilo que tu é, o fruto que tu pode dar. Mas, inevitavelmente, haverá sofrimento. É a sombra disso. Quando tu se nega de ser um fluxo, de participar da dança divina, a sombra disso é o sofrimento. E não é muito difícil. E a entrega a isso é? Hã? E quando você se entrega a isso? Felicidade, realização, Bonança. bonança, bem-aventurança. Sejam bem-vindos à 4ª temporada do Lado B. Estamos em estúdio novo, casa decorada, para recebê-los e para aqui a gente poder conversar a vida, conversar sobre flores, conversar sobre a beleza que é tão escondida e que está a nos cercar em todos os momentos. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde aos caminhantes, buscadores, companheiros de jornada do Lado B, agora canal BTV. A gente inicia essa nova jornada de temporada do Lado B com mais conteúdo, com mais canal, com outros programas, né? O Edu tem o programa dele, agora vai estar em seguida outros programas. Então um pouco diferente, mas um pouco convidativo a nós voltarmos a alguns assuntos, algumas energias que a gente traz lá do início que nos propiciou chegar até aqui. Então, em primeiro lugar, com o início dessa nova temporada, a 4ª temporada, agradecer a quem chegou até aqui conosco, quem começou a nos acompanhar lá e que cresceu com nós nesse 1 ano e pouco, eu acho que estamos no ar, né? No YouTube com 35 mil, chegando aos 30 mil no Instagram, e acho que nós temos com tudo que a gente aborda aqui potencial para ir muito mais longe. Então a gente conta com a presença de vocês, com o comentário, com a curtida, com enviar para as pessoas que vocês gostam desse conteúdo e gostam de pensar o lado B da vida, para que isso chegue mais pessoas e a gente possa aqui voltar a falar dessas coisas diferentes que talvez ninguém tenha tempo de estar pensando e falando. Nos sigam nas redes sociais, o canal BTV. Dê o seu like, compartilhe com os amigos, é bem importante. Sejam semeadores como nós dois. Meu irmão, nesta 4ª temporada, para vocês entenderem um pouco da temática, o Lado B é um dos programas do canal B. E no Lado B, nós sempre nos propusemos a trazer uma música, que é do lado B dos discos de vinil, uma música onde o poeta se abre mais, onde se permite mais ser poeta, e a partir da música a conversa vai. Nas primeiras temporadas a música sempre era um segredo para o Janu, eu recebia as músicas momentos antes do programa. Na última temporada a gente escolheu junto as músicas, foi uma temática diferente, e para a 4ª temporada já estavam todas prontas. E aí, por algum motivo, nenhuma das que estavam prontas são as que serão. E para iniciarmos, e ao menos neste programa, depois a gente vê cada programa sendo, mais do que o lado B, o que eu quero propor aqui é que nós adentremos aquelas músicas que nem nos lado B estão. São músicas quase da periferia do que é a música. Algo tão profundo e que fala de algo tão simples que as pessoas não percebem a beleza e não encontram o todo, o universo, naquela simplicidade. Exótica para a grande maioria. A grande maioria seria exótica e isso me tocou profundamente. Então a primeira música da 4ª temporada, número 1 ou número 2? 2. E a música escolhida para hoje
É uma música nativista do Rio Grande do Sul. É uma música de Luiz Marenco e Gujo Teixeira. Senhor das Manhãs de Maio. E essa música, ela mexeu profundamente comigo porque ela também fala de um agosto. O agosto que se fala que é o mês do desgosto, e o agosto que por algum motivo tem o Dia dos Pais no meio dele. No momento que é complexo ser pai, enfrentar as dores e as angústias e ser a fortaleza quando a sociedade parece desprezar os pais. Ela é a primeira música. Senhor das Manhãs de Maio. Meu galpão de alma tranquila ressuscita todo dia. Cada vez que o sol destampa sua silhueta sombria e desenha cinamomos na minha querência vazia. Senhor das Manhãs de Maio, ceva este mate para mim. Que eu venho de tempos de lua, minguando sonhos assim. Os que eu posso, sonhos aos poucos. Os que eu não posso, dou fim. Silencio quando posso. Quando quero, sou estrada. Numa prece que bem me lembro, refaço minhas orações. Pai nosso, que estais no céu, precisai vir aos galpões. No descalço dos galpões, solicito quando me vejo. É que se achega a saudade com seus olhos de desejo, pondo estrelas madrugadeiras no céu de Picumã, parecendo que me adentro para contemplar minha manhã. Meus sonhos domei para a lida, para minha rédea ao meu gosto, para as dores da minha alma, se ela cruzar esse agosto. Por favor, Senhor dos mates, não deixe a manhã tão triste. Mateia junto comigo, que eu sei que tu ainda existe. Silencio quando posso, quando quero, sou estrada. Diviso as minhas coisas do tempo bem antes da madrugada. Numa prece que nem me lembro, refaço minhas orações. Pai nosso que estais no céu, precisai vir aos galpões. Meu irmão, por que os galpões andam tão tristes? Porque os galpões reais da vida não estão sendo vistos como sagrados. E as grandes mansões da ilusão estão cada vez mais adquirindo devotos, fãs. Está na moda essa palavra, fãs. Grandes mansões cada vez maiores, grandes ambições de poder, com cada vez mais devotos, e pequenos galpões da verdade com bem poucos admiradores, contempladores. Eu achei que nós ia voltar para o lado B de brincadeira, mas o Edu, como sempre, traz uma surpresa. Talvez é um costume que eu tenho, é muito mais fácil falar das coisas cotidianas do mundo e brincar com elas do que falar dessas coisas mais profundas e delicadas. Porque, na realidade, pouca gente está interessado nisso, né? É muito mais fácil tu estar interessado em as grandes notícias do Twitter, nas grandes notícias do novo vilão da vez,
da nova moda ou daquele grande salvador, seja tecnológico, ou político ou ideológico, né? Ninguém quer se perguntar o que realmente é importante, né, na vida. Falando das coisas importantes, o mate, já que aparece na música, é bem importante. O mate, para quem não é aqui do Sul, e grande parte dos inscritos nossos não são do Sul, das pessoas que nos acompanham. Ele, para quem não é daqui, talvez tenha dificuldade de entender, né, o que é esse chá que eles tomam, né? Mas ele é quase que um ritual, né? Ele tem parte dos gaúchos, que são tanto do Uruguai, da Argentina, como do Rio Grande do Sul, que eram homens do campo, que viviam de prado em prado, servindo as estâncias e trabalhando, mas eles gostavam de viver livremente, cuidando do gado. E eles aprenderam com os índios aqui da região, que são os guaranis e os charruas, essa bebida sagrada que era feita para manter eles atentos à natureza. Mas ela, com o passar do tempo, se misturou com os espanhóis que chegaram, com os portugueses, e virou o que a gente conhece hoje como o chimarrão, né? Mas para quem tem esse costume, já de família, os antigos, aqui se tem o costume de acordar de manhã cedo, antes do sol nascer, e matear, né? Ver o sol nascer enquanto toma esse chá, que de certa forma para as pessoas que são dessa cultura, que são dessa região, ele é sagrado. Ele conecta com a natureza, conecta com os animais, com tudo. Para nós que gostamos de falar por um viés espiritual, é um tipo de meditação e contemplação, né? Porque a pessoa que está envolvida nesse ritual do chimarrão, desde o preparo dele até a hora de tomar ele, ela está muito presente, né? E por que eu estou falando isso? Porque dá para ver que o Luiz Marenco, que é um grande poeta aqui do Rio Grande do Sul, e demonstra sua poesia através da música tradicionalista, música nativa nossa, ele conseguiu captar incrivelmente esse momento. E com certeza ele concebeu, se um dia nós tiver a oportunidade, talvez do Edu, entrevistar ele no Pópolis, ele concebeu isso num desses momentos. Essa coisa que todo poeta tem, todo músico tem, de trazer à vida aquilo que está na dimensão subjetiva, na dimensão metafísica, né? Essa música, com certeza, foi ele tocando em algo divino, algo sagrado. E ele trouxe para nos presentear aquele momento. Voltando para o que o Edu apontou, onde estão os galpões, né? Os galpões abandonados. Por que eles andam tão tristes? Por que eles andam tão tristes? Porque, como eu comecei a falar antes, ninguém quer tocar numa possibilidade de um sagrado. Eu poderia aqui parar e dizer que a igreja é culpada disso, que as religiões, que os sacerdotes são os grandes culpados, ou que os políticos incentivaram a gente a ter um meio de vida grosseiro e acreditar nele, como se uma vida rasa fosse a vida certa a ser vivida. Uma vida feita de pequenos espirros de ilusão fosse algo grandioso. Podemos chamar de sistema, podemos chamar de qualquer coisa. Mas de verdade, o que eu acho é que a grande maioria tem vontade de estar dormindo, porque não consegue lidar com a dor e a tristeza de que existe um sagrado, que existe algo puro, inocente e belo, entremeado no meio nosso, mas que a gente pisoteia, que a gente não consegue dar valor, que a gente não consegue dar o devido respeito e a devida devoção às coisas que são sagradas. E quando eu falo isso, não é ser devoto a um Deus, ser devoto a uma escultura, ou uma ideia, ou um livro, ou uma pessoa, um indivíduo, ou qualquer dessas coisas grosseiras que o mundo inventou para fugir do sagrado.
mas é se entregar para essa força que fez a vida e que nos fez e que nos quer mostrar do que se trata isso. Por que eu estou nesse corpo? Por que eu estou aqui nesse momento? Por que existe água? Por que existe céu? Por que existe terra? O que de fato é essa consciência humana que está atravessando essa coisa chamada tempo. E quando a gente se questiona, isso não é para se enfiar nessa coisa intelectual, sabe? Cosmológica. Mas é de sacudir a poeira do que nós estamos vivendo apegado a ilusões. E que tem algo passando na nossa frente, que é uma outra dimensão, que o Marenco conseguiu trazer aos poucos ali. E a frase mais bonita que eu acho dessa música é: Pai nosso que estás nos céus, precisais vir aos galpões. Ou seja, não é nós que precisamos chegar a Deus. Esse Deus que a gente criou na nossa cabeça, e quando eu digo Deus, pode ser o Deus da igreja, o Deus dos sacerdotes, mas também são os deuses que a gente criou no mundo. O dinheiro, essa vida atrás de poder, a fama, esses também são deuses. Esses deuses que precisam vir à Terra, esses deuses que precisam conhecer o sagrado, porque o sagrado está aqui, a cada momento, E o Marenco captou isso, aquele momento. E aquilo era totalmente divino. Aquilo era pura poesia, pura consciência, um amor que só quem nunca conseguiu tocar, ou se tocou ficou com medo, percebe a grandiosidade daquele momento. E como aquelas coisas estão tristes, talvez como um pai, estão tristes por não verem que a gente simplesmente não consegue reconhecer as nossas raízes. Nós viemos da terra, nós somos parte desse sagrado. Mas a gente evita olhar isso porque é mais importante a nova moda política, a nova moda de alguma coisa. E esse sagrado, eu não gosto da palavra Deus, já cansei, mas gosto de repetir isso. Gosto da palavra vida. Está realmente triste com nós porque quanto mais nós negamos a nossa raiz, quanto mais a gente nega que viemos desse sagrado, bem de verdade, o planeta, a vida, a existência não precisava de nós, né? Não precisava. Talvez seja esse o significado. Somos um luxo. Talvez seja esse o significado da história de Moisés lá, da alegoria de Moisés, criado no sexto dia. Porque a criação já estava completa. Mas foi feito algo para contemplar isso. Mas se esqueceu dessa conexão, né? E lida como se as coisas mais sagradas não fossem importantes. Então eu diria que os galpões é o sagrado. E eu não estou falando metaforicamente. Muitos galpões sós são sagrados. A solidão é sagrada. Mas é impossível botar isso em palavras se as pessoas não tiverem olhos para ver. Esse sagrado divino que faz vir a flor, faz vir a vida, que nos dá respiração, nos dá os batimentos do nosso corpo, está triste pois nós não percebemos de onde viemos e para onde estamos indo. A minha pergunta que eu gostaria de adentrar é para o meu irmão Edu: vale a pena falar para quem não quer ouvir? Você que está chegando pela primeira vez nesse vídeo, ou que já nos acompanha desde o primeiro episódio, e imagina que você chegou aqui por acaso, que foi como é que fala? Logaritmo? Algoritmo. Nossa. Eu realmente, tecnologia, eu sou muito despreocupado com isso. Mas que foi um algoritmo que jogou vocês aqui. Que foi a IA que jogou vocês aqui. Chamem como quiserem. Mas
o que meu irmão e eu estamos fazendo aqui é cevar o mate. É chamar esse ser superior para matear conosco. É o que o Marenco está fazendo na música toda. Nessa oração que ele faz e que chama esse ser superior para matear com ele. E há um momento que ele fala afirmativamente que eu sei que tu existe. E a gente quer vocês aqui conosco. O que estamos fazendo não é mais do mesmo. Não se trata de fama, não se trata de dinheiro, nem de poder. Se fala da gota do orvalho, que está toda manhã a beijar as plantas, mas ninguém percebe. Se fala do sol, que dá vida a tudo que está aqui. E que nós, seres ditos pensantes, achamos que descobrimos as placas solares. Que as placas solares que geram energia, e não o sol. Que faz as plantas, os animais, nós, tudo ter vida. Nós é que ainda desejamos olhar para a Lua e explorar ela como se fosse mais um exército, mais algo que a gente deva buscar. Nessa mania de consumismo que nos assola. Sobre valer a pena, eu não sei. De verdade eu não sei, mas é a única coisa que me motiva de verdade hoje. Falar, falar, falar. Quem não ouviu, o que me cabia de falar eu vou falar. O que me traz alegria é falar. E na grande maioria das vezes a mensagem não é e nem nunca foi minha, mas é uma mensagem que precisa ser dita. E por isso que eu trouxe o questionamento, o fardo, a provocação para você, para que nessa temporada a gente fale das coisas mais simples, daquilo que está na cara de todo mundo e ninguém está vendo. Estão procurando deuses e está na frente todo momento. Todo momento ele está lá. E a gente também está implorando para ele que ele apareça. Que ele venha. Que ele venha para mostrar a força dele. E o desejo dele que, como raça, a gente consiga evoluir. Que não percamos mais tempo com divisões entre homem e mulher, entre cor de pele, que não acreditemos mais em cercas. Não existe essa divisão de países, nem de terras. Isso é uma invenção nossa, muito burra. Que não aceitamos mais ver irmãos morrendo de fome. Isso é inconcebível. É de uma maldade que não faz parte da nossa raça. O nosso fruto não é esse. E quem faz isso se machuca mais do que quem sofre por isso. Há poucos dias descobri que a cidade que tem a maior taxa de suicídio no Brasil é a cidade dita dos novos ricos. Não é uma opinião nossa. É um fato que está com a maior taxa de suicídio. E por quê? Talvez tenha a menor de homicídio, mas tem a maior de suicídio. Olha que loucura isso, né? E por que você acha que tem? Estão totalmente desconectados da vida. Eles se emaranharam tanto em ideias e aqui não
Não quero entrar no mérito e ofender pessoas que, por mais que acham que estão fazendo bem, que estão atrás de algo substancial, estão fazendo castelos de areia. Esse é o castelo de areia. Porque se desconectar do que realmente é importante na vida. Não é porque isso é de certo polo ideológico ou de outro polo ideológico. É porque simplesmente é desconexo, é um mundo artificial. E quando tu se embebeda de conceitos artificiais, perde o sentido de estar vivo. Por que eu vou estar vivo? Estou separado de tudo. E é maluco, se pegarmos o antagônico disso, se nós formos numa cidade pobre do sertão, a taxa de suicídio deve ser zero. A pessoa está com vontade de viver, né? É absurdo, né? Mas porque tem um contraste, também tem isso, né? E é muito maluco porque enquanto estamos correndo como ratos atrás do dinheiro, aquilo faz a gente acordar de manhã, trabalhar como escravo, se esforçar porque precisa se esforçar, a dormir menos, a como eu já fiz na vida, tomar remédio para dormir, remédio para acordar. Só que aí existe um momento que você conseguiu ganhar dinheiro. E aí você ganhou dinheiro para todas as suas necessidades, a não ser que você enlouqueça e queira ser o maior rico do mundo. Quando você consegue dinheiro para as suas necessidades, num belo dia você vai estar tomando um banho e a tua vida perdeu todo o sabor. E aí você vai descobrir que nunca foi sobre dinheiro. E aí é horripilante. E aí é que acontece essas... Porque a pessoa, ela diz, não pode ser dinheiro. Eu consegui e continuo infeliz. E quantos conhecemos extremamente ricos, que vivem vidas de escravo, que vivem vidas melancólicas? Não é dinheiro. Só para que fique claro, nosso desejo, nossa torcida é para que todos vocês fiquem ricos, viu? Todos vocês tenham abundância na vida de vocês e tenham o luxo de ter uma vida mais poética, uma vida com mais beleza, Mas é muito diferente de tu ser escravo do dinheiro. Quando a gente fala, não é que a riqueza seja ruim, a riqueza é muito boa, viu? O problema é que alguns grupos se apossaram dos meios de se adquirir essa abundância no mundo. E é porque eles precisam deixar as pessoas mais com sede para poder controlá-las. Então não é o dinheiro, porque o dinheiro nem existe. O dinheiro é poder, ponto. Ele é um indexador, foi decidido pela nossa sociedade. Podia ser ouro, podia ser qualquer outra coisa. Tulipa, a crise das tulipas, bem lembrado. É importante de ver o que é a realidade das coisas. O dinheiro em si não existe, é o governo dizendo que aquilo vale X. E aí a confiança... E aí, tá, mas é só o governo? Não, não é só o governo, é a confiança que as pessoas têm nesse governo. Porque quando o governo perde confiança, esse valor se perde. Mas, em suma, cada notinha de valor ou cada pixel numa tela significa o quanto tem de poder sobre as coisas. Então, se realmente esse poder é canalizado para a tua vida e tu consegue canalizar esse poder para ajudar mais pessoas, para florescer a vida, para falar e tornar a tua vida mais abençoada, mais bela ou mais agradável, a palavra agradável é uma palavra boa. Isso é bom. O dinheiro Agora, em si não é bom nem ruim. Se esse poder que o dinheiro traz torna a tua vida mais desagradável, mais escrava das posses que tu tem, se esse poder te faz se tornar uma pessoa pior, te faz tu se tornar realmente uma pessoa má, que ajuda a promulgar sofrimento para mais pessoas, só para te ficar apegado a coisas que são simplesmente ilusórias, porque tu não vai levar nada daqui, ele é ruim. Então, não é o dinheiro em si que é o problema, é as pessoas que estão em posse daquilo. Algumas pessoas estão inconscientes e estão ajudando a perpetuar o sofrimento. Outras pessoas estão conscientes e estão usando isso para tanto tornar a vida delas melhores quanto tornar a vida das pessoas. Então,
tudo se trata se tu está acordado ou se tu está dormindo. Se tu estiver dormindo, o dinheiro vai ser uma maldição na tua mão. Tu vai ser mais uma peça do jogo do sistema que ajuda a perpetuar o sofrimento na humanidade. Se tu está acordado, se tu está consciente do que é importante na vida, e talvez seja os galpões, por que eu falo talvez? Porque se questiona sobre isso, não é só ouvir o Edu e aceitar isso como certo ou como errado, mas se questiona dessa possibilidade. Se isso é uma realidade para ti, esse poder que vai vir através de ti vai se tornar uma bênção, tanto para a vida de outras pessoas que vão poder estar usufruindo da bênção que tu traz, ou despertados pelo aquilo que tu faz, ou a tua vida vai te deixar mais livre. Porque se o dinheiro não serve para te deixar mais livre, te serve para quê? Então, uma coisa que, meu irmão, que tu falou ali me chamou a atenção sobre o que nós queremos falar nessa temporada de coisas mais simples. As mais profundas. Eu acho que a gente iniciou talvez por algo simples, mas muito profundo, que é o sagrado. Porque eu acho que tem que se oferecer uma vez o fruto direto. Como eu te perguntei, será que vale a pena? Mas a grande realidade é que a grande maioria não está interessada no que é bom. Está interessado em fugir da dor, né? Em fugir do que é ruim. Nem sabe que está interessada nisso. É isso. Porque não consegue ver, não consegue ter olhos para ver. É a pessoa que nunca foi bilionária dizendo que é ruim ser bilionário. É isso. Então, eu acho que o resto da temporada vai se tratar de... Porque no fim é isso. Assim, cara, mas o que é isso? Bom, eu estou mostrando, mas tu não está conseguindo ver. Mas eu quero ver da forma que tu vê. Tá, mas eu estou te mostrando, eu quero te dar isso. Mas tu consegue pegar isso? Não, eu não tenho mãos para pegar. E o que é as mãos para pegar? Desvendar os olhos das pessoas. Limpar os óculos dela. Porque ela não está conseguindo ver. Aí entra a grande missão de todos os sábios de todas as gerações. Retirar as pessoas do sofrimento. Retirar as pessoas da ilusão. Então, retirar da ilusão não pode ser o fim, né? O fim é o sagrado. Só que tu não consegue pegar o sagrado porque as tuas mãos estão cheias de porcaria, de ilusões. Tu não consegue sentir ele. Tu está isolado da vida. Então, nós vamos tratar... Existe uma história de Buda, que é uma das histórias que eu mais gosto. Não sei se tu vai lembrar, meu irmão, acho que tu já ouviu. Trazem até ele um cego, e o cego diz para... O cego é um grande intelectual. E ele começa a debater com todas as pessoas que, na verdade, todos eles são cegos. Que o sol é uma grande ideia que as pessoas acostumaram a acreditar. Que o sol não existe. Eles imaginam o sol. E aí vem um ou outro e tenta provar para ele que o sol existe, que existe a luz. E ele começa intelectualmente a provar para as pessoas. Então me dê o sol nas minhas mãos. Eu não consigo te dar o sol. Então deixa eu sentir o cheiro dele. Eu não consigo te dar o cheiro do sol. Então pelo menos deixa eu sentir o gosto dele na minha boca. Me dá aqui, que isso eu consigo. Aí levam ele até Buda. Quem sabe Buda pode mostrar para esse cego de que realmente só ele que não consegue ver. Mas a realidade é que existe um sol, ele ilumina nós, ele dá nutrição para dar comida para a gente. Ele faz parte da vida. E Buda chega até ele, e ele diz, tu é mais um que vai vir querer me convencer. Eu já sei que o sol não existe, mas eu vou te ouvir e vou te provar que é impossível sentir o sol. E Buda diz, eu não quero te provar. Eu quero poder te ajudar. Tu aceita minha ajuda se eu puder te fazer? Mas se tu puder fazer, sim. Ok, mandou chamar os médicos que andavam com o Buda. Examinem ele e vejam o que ele tem, qual que é a causa da cegueira dele. Os médicos examinam os olhos do cego e descobrem que ele é coberto, os 2 olhos, de catarata. E removem a catarata dele. Ele volta a Buda aos pés e diz, grande mestre, tu me mostrou o sol. Então, o que essa grande parábola nos diz, né? Que não importa o que o mundo tagareleie, não importa o que grandes influências, hoje em dia está na moda isso aí, digam para você. Se tu não está conseguindo enxergar isso, vai na causa. O que está te fazendo ficar cego ao que é importante na vida?
O que está te mantendo cego? Porque nós precisamos remover isso. Talvez a missão do lado B, a missão do liberto, a missão nossa, de quem a gente está com nós, é isso. É mostrar verdadeiramente o que está nos impedindo de ver a verdade, o que está nos impedindo de ver a vida como ela é. Não existe nenhum lugar desse planeta que a gente habita que não haja vida. Nenhum lugar. Dentro de vulcões ou no mais fundo do mar, há vida. Não há nenhum desperdício de espaço sem vida aqui. Então se imagina que a vida não desperdiça espaço. Vamos imaginar que isso é uma verdade absoluta. Nessas cataratas que cobrem as vistas, ainda se questiona se há vida ou não fora da Terra. Que desperdício de espaço seria o universo? A vida só floresceu aqui, no todo o restante, não. Mas aqui ela não deixa um espacinho para nada. E se debate isso. O português, realmente, quem é sério não debate isso. Né? Quem realmente olha isso de forma séria, quando eu digo grandes cientistas, há de se questionar se há vida inteligente ou não, daí é outro debate, né? Mas a pessoa que acha que isso aqui é simplesmente o acaso do acaso, bom, se for isso, eu até estou feliz, porque é sorte pra caramba. Viu? Mas não faria sentido nem fisicamente. Não, é egoísmo nosso. Se a vida florescesse só aqui, ela estaria se expandindo para fora. De toda maneira. Porque aqui ela não desperdiça nenhum espaço que ela possa florescer. A questão é quando nós vamos encontrar. Em que formato ela está, né? Na verdade, para mim, é de que maneira você está em casa, está se preparando para ver isso que já existe. E essas energias mais inteligentes do que a nossa já estão em todo lugar, em todo instante. É você que não consegue vê-las, porque você ainda não conseguiu criar um mecanismo dentro de você para ver, ela está na frente. Então você se prepara de uma maneira para ver isso que já existe. Vamos entrar em física quântica agora. E não vou entrar na linha do tempo, senão vai ficar muito denso esse primeiro episódio. Mas muitas coisas que vocês estão vendo hoje, elas já aconteceram há muito tempo e estão se repetindo. Vocês é que não conseguiram ainda ter a percepção de enxergar o que já houve. E a grande maioria está tentando ver fatos que já aconteceram de maneira triste, de maneira sofrida e sanguinária. E o que meu irmão está aqui a gritar a plenos pulmões é: vocês podem ver tudo isso através do perfume, da beleza, das flores, dos sabores. A escolha deste sofrimento, ou a escolha de ver esse todo belo, só cabe a vocês. A grande questão é que vocês estão sendo massificadamente influenciados para ver da maneira triste, através de guerras, através de morte, através de fome. E o que o canal B quer trazer para vocês é que vocês conseguem entender tudo isso que está cercando de vocês com perfume, com amor, com delicadeza. E sei que às vezes eu tagarelando aqui vou parecer mais um louco, mas eu vejo assim. Eu sei que o meu irmão vê assim. E é assim que existe. Mas esse assim é tão grandioso que se vocês querem ver ele da maneira triste, vocês vão ver. E vão sentir dores, onde não há necessidade desse sofrimento. Ele é uma escolha, já entramos. Não foi no Pópolis ou no lado B. Sobre sofrimento, ser uma escolha ou não ser uma escolha. Mas o que a gente deseja para vocês é que vocês mateiem com esse ser maior. E o mateiem que a gente está trazendo para o nosso gauchês é
é que vocês tirem um tempo para meditar. Que vocês tirem um tempo para encontrar as respostas que vocês acham que estão fora e que nunca estiveram fora. Enquanto vocês não encontrarem esse tempo e não desejarem arduamente terem esse tempo não vai existir. Porque vocês acreditam que só existe a lei de se esforçar mais, trabalhar mais e mais e mais. O que está acontecendo é uma escravidão de um jeito diferente agora. Muito pior do que já foi a escravidão. Agora vocês viraram, além de serem escravos desse sistema, como o Janu falou, vocês se sentem culpados por serem escravos desse sistema. Não basta ser escravo agora, sou culpado por ser escravo. Porque não estou trabalhando muito, porque não estou ganhando dinheiro, porque eu não sou uma mulher bonita, porque eu não sou pai, porque o meu filho não vai bem na escola, porque o exército isso, porque o presidente aquilo. E vocês chegam no final do dia e sentem culpa. Vocês não conseguem dormir tranquilo porque vocês acham que são vocês os responsáveis disso tudo, quanto vocês são só os escravos. E aí o Janu pregou, porque essa é a palavra, que a única coisa que o dinheiro pode fazer é o grito de alforria. Mas o que vejo é muita gente ganhando dinheiro e se tornando mais escravo, ou escravizando outros. Eu diria que tem dois tipos de pessoa inútil. Dois tipos muito claros de pessoa inútil. Aquela pessoa que é a mais comum de inutilidade, né? Que ela só se aproveita dos outros, vê todo mundo querer contribuir, ajudar, e ela fica se escorando, né? Esse é o inútil clássico, né? Ele só quer abusar, é um sanguessuga. Porque ele acha que é malandro, acha que vai sugar todo mundo e não quer participar de nenhuma maneira da vida, não quer contribuir com a sociedade, não quer contribuir com as pessoas que ela ama, não quer contribuir com nada, ela só quer sugar. Esse é o inútil mais clássico. E tem o segundo tipo de inútil, é o que trabalha o tempo todo. É o que está sempre ocupado. Não posso parar aqui, ó. Eduardo, não posso falar contigo, tô na correria. Odeio essa palavra. Tô na correria. Esse é tão quanto ou até mais inútil do que o outro. Porque sabe o que acontece com essa segunda tipo de pessoa? O primeiro, pelo menos, admite que é inútil, que não faz nada. O segundo é a pessoa mais improdutiva que existe. Porque ela só quer parecer que está trabalhando, ela só quer parecer que está correndo atrás, ela só quer parecer. Porque ela quer, de alguma forma, convencer ela mesma de que algo que ela está fazendo é importante. E ela só faz porcaria. Música do Belchior. Ela só é só um No pedaço final do do dia sistema. Cansado e feliz porque está extremamente cansado. Cumpriu a parte dele. Tu cumpriu a tua parte, tu é parte do sistema, cara. Então, assim, quando a gente fala em ser livre, não é tu ser improdutivo. Na verdade, é tu trabalhar mais. Tu vai trabalhar bem mais. Mas tu vai trabalhar do jeito correto. Tu vai ser parte da força da vida. Tu vai ser parte daquilo que dá o fruto. Tu vai realmente ser criativo. Porque todo mundo quer imitar o outro, né? Agora tá na moda IA, e ChatGPT, e outras IA, e Meta, não sei o quê. Porque aquelas pessoas que se dizem muito produtivas, que vão aumentar a produtividade. Não. Tu vai facilitar o que tu já faz, copiar todo mundo. Porque trabalho, de verdade, o trabalho é bom, que é aquilo que alimenta, aquilo que te dá, que é saudável para a tua vida, né? Que te faz participante dela. Ela cansa o corpo, mas não cansa o coração, não cansa a alma. Porque tu é o contrário, tu se sente abastecido daquilo, porque realmente tu está dando o teu fruto, está dando o teu sumo, tu está sendo criativo. Então, quando a gente bate e diz assim, o sistema está sendo escravocrata contigo, vale para os dois, viu? Vale para os hippies, que não querem contribuir com nada, querem só sugar dos pais. Geralmente tem um pai trabalhador, ou tem alguém que está sustentando, ou para o outro que se diz muito ocupado sempre. Se diz que não tem tempo para pensar sobre essas coisas. Mas essas coisas que são relevantes, viu? Quando tiver um tempo, eu vou ver esse podcast. Quando eu tiver um tempo, eu vou ler um livro realmente importante. Quando eu tiver um tempo, eu vou plantar uma árvore. Eu acho que foi nessa que Sócrates teve que tomar veneno, viu? Porque ele disse assim, gurizada, vocês não estão... uma vida... Eu não gosto da palavra pensamento, mas uma vida refletida realmente não faz sentido. Se tu está só reverberando, só imitando os outros, está ocupando espaço, está ocupando oxigênio quando tu diz, deixa outra coisa vir e ser criativa, deixa outra coisa participar. Lembrei de novo uma frase que você fala tantas vezes,
que é do nosso cabeludo preferido, quando ele vê uma árvore que não dava frutos. Tá pronta para secar. Tá pronta para ir embora. Muita gente está fazendo isso. E achando que está se esforçando para dar os frutos, que não são dela. Que não tem nada a ver com os frutos dela. Ela só está atrapalhando os outros, inclusive. Colocando mais pressão nos outros. O pior de tudo é que essas pessoas são as que mais influenciam os outros ainda. Elas são os modelos da atual sociedade. É o coach do banho frio, às 5 horas da manhã, que tu precisa ser o cara mais esforçado, ou não sei o quê. O cara que tem influência, o cara do network. Eu vou ter que falar isso, viu? Vai atrás dessas pessoas. Essas pessoas nunca produziram nada. Nunca criaram nenhum negócio que faça algo que seja útil para a humanidade. Nunca fizeram nada. Mas elas ganham dinheiro vendendo curso para vocês. É só isso, tá? E assim, ó, nada contra, mas vai consciente que é isso. Tu vai se sentir mais emocionalmente conectado com as pessoas, até é legal, mas se tu for no boteco também vai sentir isso, viu? Vai se sentir conectado também, vai cantar uma música, vai falar com as pessoas. Nossa preocupação aqui, não crie novos deuses, não crie novas ilusões. Pelo menos fica com as tuas para te poder trabalhar e se livrar dela. Uma coisa que eu queria falar para nós estamos quase chegando, apesar de nós sempre que não tem tempo, a gente não quer que fique muito longo também o capítulo. Mas é algo importante que eu acho que é um dos principais fatores que leva as pessoas a ficarem hipnotizadas pelo sofrimento e acharem que não tem uma saída. A maioria diz assim, mas eu não tenho tempo. Queria ter tempo para pensar como vocês pensam. Não é que vocês têm dinheiro para pensar sobre isso, mas é que vocês têm... Não, vocês deram sorte ou vocês são inteligentes, nasceram com isso. Eu não sei, cada um tem uma teoria. Eu nunca sei qual que é a teoria da moda sobre o que eu sou, sobre o que o Edu é, sobre qualquer pessoa que está Fazendo diferente. tá fazendo diferente. Sempre tem uma teoria. Mas a grande desculpa que eu mais ouço é essa: eu não tenho tempo. Queria ter tempo, eu não tenho tempo. E nós estamos aqui para falar verdades existenciais. Lidem com ela. Mas essa é a realidade. Só existe uma espécie nesse planeta, em toda a existência é demais, mas no universo conhecido, nesse planeta, que percebe o tempo, que divide o tempo. E ninguém para se questionar sobre isso. A árvore, os animais, os átomos, tudo aquilo que é vivo, que a gente acha que só nós somos vivos, toda essa inteligência pulsante não separa entre o que eu vou fazer amanhã, o que eu fiz ontem e o que está acontecendo agora. Nós viemos dotados dessa bênção. Nós somos como se fosse uma lâmina que pega a vida e divide ela entre antes e depois. E nós pegamos essa bênção e transformamos numa maldição. Ao dizer que essa mesma ferramenta que me ajuda a ampliar minha visão sobre a totalidade da vida, a transformar ela numa prisão. Porque ao fim de tudo, tudo se trata sobre isso. O tempo que eu tenho. Realmente, tem pouco tempo até chegar à morte, viu? Mas há de se questionar por que o ser humano sofre sobre isso. Por que ele sofre com a questão do tempo? Eu estou longe do nascimento, perto da morte, longe do nascimento, perto da morte. E eu tenho que aproveitar esse tempo ou para mim ter mais dinheiro, ou para mim chegar a tal lugar. Mas ninguém se pergunta sobre essa questão. Por que eu estou dividindo o tempo? E isso está me causando sofrimento? Por que o animal não está em sofrimento? Por que o gatinho não está em sofrimento? Por que os peixes não estão em sofrimento? Mas eu me acho superior por estar em conflito com isso. A dança nossa quando ela fica assim, fica bem bonita. Eu tenho que me segurar para não virar os olhos aqui energeticamente. E em casa é necessário falar isso. Falar essas verdades causa dor física, inclusive no Janu e em mim. Porque elas são pouco ditas e quem tem a obrigação de dizê-las às vezes paga o preço e com alegria. Mas o que eu ia te perguntar era para falar sobre esta frase do Marenco: diviso as coisas do tempo bem antes da madrugada. E você estava respondendo antes de eu perguntar. Então agora eu respondo.
A gente... Quando O eu que falo, é essa madrugada dele? quando eu falo isso, muitas pessoas vão dizer assim, não, mas isso é uma teoria que tu acabou de inventar. Não, gente, isso é observado por qualquer pessoa que observar a vida. Tempo é movimento. Não existe uma substância chamada tempo. É como se fosse o cego querendo pegar o sol e comer ele. E a gente toma isso como uma realidade. Tempo é movimento. Se tirar o ser humano daqui, o que é o tempo? É a Terra girando em torno do Sol. Mas não, mas é que isso não é o tempo, isso é a forma que a gente conta o tempo. Uma flor, ela nasce semente e daqui a pouco ela está flor, né? Então isso é o tempo. Não, não. Isso são enzimas se trocando, átomos crescendo, transferindo nutrição da Terra. É isso, é movimento. É o movimento que está acontecendo. A noção de que há um tempo estabelecido em que eu preciso ter algo antes para depois acontecer é uma noção psicológica nossa. Ela não é parte da existência fenomenal. Mas enquanto realidade subjetiva ela existe, porque nós a percebemos assim. Mas existencialmente ela não existe. Por que eu estou separando isso? Para não achar que é uma nova, um novo costume, uma nova ideia. Só que É uma moda nova. é uma moda nova. Agora está inventando uma ferramenta Pokémon quântica. novo. Não, isso é observável pela humanidade desde a época lá dos grandes filósofos. Pré-socráticos já observavam isso. Mas nós continuamos nesse conflito entre a mente animal, entre o corpo, e essa mente artificial que nós criamos. E isso nos gera sofrimento. Achar que essa percepção da realidade é algo que eu devo adquirir ou é algo que eu tenho que fazer depois que der um tempo. É o contrário. No momento que eu tomar a decisão de que eu quero perceber essa vida sagrada, essas coisas que estão além até então, porque eu estou na escuridão, sou como aquele cego que vai até Buda, eu tomo a decisão de que eu quero enxergar, eu não estou conseguindo enxergar, mas quero enxergar isso, a vida como se fosse uma coisa mágica, não tem outra, milagrosa, ela vai te levar a ver essas coisas. Ela vai te levar em direção disso e vai começar a criar pequenos espaços para te sair desse sofrimento, pequenos espaços para te ver a vida de outra maneira. Diz, Janel, mas eu não vejo assim, eu estou feliz, então tudo certo, não é para ti. Se tu está sentindo isso, não é para ti. Agora, se tu está em conflito, se tu está querendo sair de algum tipo de prisão que se tornou a tua vida, aí essa mensagem é para ti. Se vocês não estão compreendendo o que o meu irmão falou agora, e foi complexo e lindo ao mesmo tempo, mas se vocês não entenderam essa vida que ele tanto fala, e a vida com H no final, como assim vida com H no final? Leiam O Liberto, Alquimia da Alma, que é o livro do Janu, e depois mandem mensagem para nós. Quem está na Amazon, tem outros canais, segunda edição vai ser daqui a uns dias. Só um parênteses. Um livro que o Janu, como Marenco, trouxe à vida. Foi um instrumento. Sou a parteira. Instrumento. Mas essa vida com H, eu vou falar um fato que está acontecendo, que vocês não vão conseguir negar. E ao mesmo tempo talvez choque vocês, por vocês estarem participando disso de uma maneira passiva. É que a humanidade cada vez mais está fugindo da força da vida. Homens estão com medo de ser pais, mulheres estão com medo de ser mães. E tem muita gente participando disso. Tem muita gente querendo ser egoísta. Diz, não, é que daí eu não vou poder viver. Não há como viver sem conseguir gerar uma nova vida, seja adotando, seja da maneira que for. A vida exige uma continuidade do que está acontecendo. E nesse momento você vai sentir um pouquinho dessa existência dentro de você. E não se trata nem dos teus filhos, porque às vezes eles vão te magoar, vão te machucar, ou não vão prestar a mínima atenção em você. E tu tem feito um bom trabalho, porque é disso que se trata um pai. É só um fruto teu.
é só um fruto teu. Mas se a tua árvore não conseguir dar um novo fruto, você não vai entender essa dança cósmica que está acontecendo. Essa música que está tocando a todo momento. E a sociedade está numa onda agora que a gente tem que fazer tanta coisa que não sobra tempo para ser pai nem mãe. Ainda bem que Adão e Eva não pensaram isso, porque teríamos problemas para chegar até aqui. Ainda bem que as ovelhas lá do meu campo, nem as vacas, se preocupam com isso. Não, mas a ovelha, ela está gerando um bicho que vai morrer logo em seguida. Isso não é problema dela, o que vão fazer com o fruto dela. Mas ela sente a música e faz. Parem de colocar medo nas mulheres de ser mãe. Não há nada mais bonito do que a maternidade. Não há nada mais perto de Deus do que a maternidade. E os homens tenham coragem de assumir serem pais. Tenham coragem de proteger essa fêmea, porque não se trata de briga de marido e mulher, de homem ou de mulher. Se trata da canção divina. Ouçam o chamado, ouçam essa música tocando em vocês. E aí vocês vão entender tudo que o Janu falou. Tudo que o Janu falou. E a gente não está tendo tempo para ser pai e mãe. Olha o absurdo. Olha a beira do abismo que a humanidade está chegando. Esse ponto aí que tu tocou. Falamos que não ia prolongar, já chegou no fim da nossa hora, mas esse assunto é importante. Agora, quando nós voltamos ao formato que é livre, vamos lá. Esse ponto é importante. De certa forma, eu compreendo as pessoas que não querem ter filhos. O pai que não quer ter pai também. Porque tá brabo ser pai nessa sociedade. Viu? Com a forma como as pessoas idealizaram, já não é mais um ser humano. Tu tem que ser um pai idealizado, tu tem que ser uma mãe idealizada. Lembra se a mãe perfeita, tem que ser... A primeira frase do que nós iniciamos aqui? Do agosto, que é o dia dos pais. Chegamos agora. Então, assim, tu tem que ser... Tu não pode ter mais as ferramentas... Tem que ser do jeito que a sociedade é do jeito que eles... Que se espera que tu seja, entendeu? E a pior, assim, e frustram os filhos com isso. A sociedade está dizendo que teus filhos devem pensar sobre você. Então, não é o jeito que tu é, não é o jeito que teus filhos pensam sobre você, é o jeito que a sociedade está dizendo que teus filhos têm que quererem o pai. Agora eu vou dizer como um bom amigo, voltando para o lado B raiz. Foda-se a sociedade, cara. Fazia tempo que já não largava um palavrão. Seja pai e mãe da tua maneira de ser. Porque tu está deixando se levar por esses conceitos, por essas ideias. E não existe uma palavra mais bonita que essa. Foda-se isso, cara. Porque a gente está ouvindo alguém que está nos escravizando, nos espancando, e aí tu deixa de dar fruto. Porque realmente, se tu for ser pai como a sociedade espera que tu seja, ou tu for não mãe, se sente perfeito para aí isso. é ruim, viu? Agora, se tu for ser com o teu amor, é a coisa mais sagrada que existe. Se eu puder usar o meu amor para fazer isso da minha forma, mesmo que os meus filhos não aceitem, ou que a sociedade não aceite, vai ser bom. E eu vou dizer, tu vai fazer algo bom. De novo, se tu estiver acordado, é correto. Se tu estiver dormindo, vai ser incorreto. Com as melhores intenções que tu tenha, se tu estiver dormindo, tu vai causar um mal. Isso é líquido certo. Então esteja acordado o que é a vida, acordado aquilo que tu é, que com certeza tu vai ser uma ferramenta da existência para te ser a porta para trazer novas consciências para cá. E não se apega muito nisso, viu? Porque eles são novas vidas. São novos seres. Não são tuas. E Deus, o Eterno, a vida, o universo, chama como quiser, está cuidando delas, mas está te usando como porta. Isso é uma benção. Eu diria ainda que isso é a primeira escala do que é a bênção de ser essa porta. A básica. A básica. Eu estou dizendo assim, se tu não consegue sentir a vida, faça isso. Porque isso é muito existencial, vai mexer com o teu corpo, vai mexer com as tuas emoções, porque tem um laço sanguíneo, né, com a criança, né? Eu diria que a segunda mais elevada é o que tu tocou ali, adotar uma criança. Tu pegar uma criança que tu não tem o apego, que é do sangue, que é natural, e é um desafio grande tu passar por isso, porque tem todo o karma que está envolvido na criança, e tu pode chamar de karma algo natural do sangue, pode chamar de algum aspecto psicológico, e tu querer ser alguém que cuidou dessa alma que veio até o mundo. Com certeza, isso está num patamar maior. Então, às vezes, tu não tem condições biológicas, por causa da condição que a tua vida está hoje,
Mas tu tem como contribuir com isso, tu tem como fazer isso. Eu diria ainda que tem um terceiro pilar que é muito sutil, mas é talvez o mais belo de todos, que é tu ser parte dessa energia paterna, que é divina, e materna, que é divina, com as pessoas à tua volta. Com mais pessoas, com adultos, porque Sendo pai de adultos. tu ser Sendo mãe de adultos. amoroso com adultos é muito mais complexo que uma criança que tu consegue dominar. Então, assim, não tem desculpa para ti. Não participar dessa dança. Se tu quer participar, se tu quer ser realmente participativo da grande sinfonia divina, tu tem esses 3 aspectos para te participar. Mas saiba que tu pode também negar. Essa é uma das grandes bênçãos humanas. É a percepção de que tu pode negar ou aceitar aquilo que tu é, o fruto que tu pode dar. Mas, inevitavelmente, haverá sofrimento. É a sombra disso. Quando tu se nega de ser um fluxo, de participar da dança divina, a sombra disso é o sofrimento. E não é muito difícil. E a entrega a isso é? Hã? Quando você se entrega a isso? Felicidade. Realização. Bonança. Bonança, bem-aventurança. E assim, não é muito difícil de perceber isso. Porque tu tá tão acostumado a lidar com os teus conflitos, com a tua tristeza, com o teu drama pessoal, que tu não sai desse lamaçal. Porque tu tá querendo resolver algo que não... Hoje estreou um episódio do Pérolas do Zaratustra, que é um livro do Nietzsche, uma parábola do Nietzsche. É lindo aquele trecho. Assista lá no canal BTV, Pérolas da Sabedoria. Tem vários sábios. O episódio que estreou essa semana, nós estamos gravando, é o Zaratustra. E ele diz, não precisa te preocupar em se livrar do cheiro ruim. Suba às alturas da montanha e respire ar puro. Respire ar puro. Nietzsche está nos dizendo isso. Em vez de tu querer resolver os teus dramas pessoais, ficar nesse lamaçal de que, cara, fizeram isso comigo, minha família fez isso, aquilo outro, vai respirar ar puro. Vai fazer pela vida. Em vez de tu pedindo uma solução, e a solução não chega porque tu está nesse lamaçal, sai desse lamaçal e doa. Doa um pouco. E, incrivelmente, uma bênção vai vir. Tu vai começar a não se sentir tão isolado, tu vai começar a sentir que tu é um instrumento da vida. E olha só, a vida é abundante, a vida produz mais vida. É fantástico a tua fala. Se vocês querem parar de sofrer, comece a ajudar alguém. Comece a ser responsável pela vida de uma criança. Ah, mas eu não estou preparado para ser pai e mãe. Se preocupe com a vida de um amigo de vocês. Ah, mas eu não tenho amigo. Começa a ter um amigo, ao menos. Senão fica aí, Não seja tão egoísta. Eu já tô me irritando, né? Então fica aí nesse troço. Não seja tão egoísta. Só eu que preciso ajuda. Quando vocês se entregarem a querer ajudar uma outra vida, incrivelmente vocês vão perceber que os problemas de vocês começam a ser resolvidos. Todos eles. Todos eles. Porque vocês estão entregues a colaborar com o todo. Mas bem importante. Não vai nessa troca. Não vai querendo fazer achando que é troca. Não, porque tem uns espertinhos que é assim, né? Se As fizer igrejas isso, lidam eu com ganho. isso, né? Esses novos grupos... Faça-se, mesmo que não venha a benção. Eu estou usando a palavra igreja, os cristãos não me interpretem mal, porque é comum para nós, mas tem vários grupos, tem espiritualista, tem budista, tem macumbeiro, todos esses grupos que eles estão querendo trocar uma coisa com o divino, né? Não, me faz isso que eu faço isso. Tu vai só se iludir. É doar sem esperar nada de volta. É que você vai receber a alegria de ajudar. Essa eu garanto para vocês que vocês vão receber. Promessa do Edu, se vocês ajudarem um mendigo na rua, uma criança que caiu, a um parto, ou a um animal que está machucado, A alegria é certo que tu vai receber. você vai sair dali. Se tu fizer de coração, tu vai receber. Você, na hora, tá? E é instantâneo. O Pix cai na hora no teu bolso. Só que não é dinheiro, é algo muito mais valioso. Meu irmão, para tentarmos finalizar só o primeiro episódio da 4ª temporada sobre a simplicidade de tudo. Só quero agradecer a você por mergulhar nessa profundidade comigo. A vocês em casa que tenham coragem
eu não sei o que fazer. Ajuda o canal, se inscreve no canal, compartilha com todos os amigos de vocês, criem um grupo para conversar sobre, nos chame, porque incrivelmente nós temos tempo. Incrivelmente nós temos tempo para ouvir vocês e para ajudar vocês. A gente está de verdade, corpo e alma, disposto a fazer muita gente acordar. Nos ajude. Querem ajudar alguém? Nos ajude. E não é dinheiro que a gente vai pedir. É colaboração de fazer o canal chegar a mais pessoas. A mensagem que está trazendo aqui chegar a tanta gente que precisa ouvir essa mensagem. A tanta gente que está acreditando só em sangue, só em dor, só em guerra. A gente quer falar de beleza, de amor, de flores, de perfume. E deixo para vocês uma mensagem final do Edu, que é parafraseando o Marenco e o Gujo Teixeira. Por favor, Senhor dos mates, não deixe amanhã tão triste. Mateia junto comigo, que eu sei que tu ainda existe. Obrigado, meu irmão, por ser essa ponte, por trazer essas inspirações para o lado B, como tu sempre traz, para a gente poder entrar profundamente nisso. Obrigado aos caminhantes que chegaram com nós até agora, como disse o Edu, faça as palavras dele a minha. Compartilha com quem tu puder, comenta, porque isso ajuda nós a chegar para mais pessoas, a plataforma entrega mais. E a gente conta com vocês nessa jornada. Estamos juntos, que venham mais grandes danças filosóficas, como é o lado B, sempre, que a gente possa participar junto com vocês de mais oportunidades dessas. Fiquem em paz. O milagre é algo que tu não produz. A bênção é algo que não está no teu controle. Não é possível ter um método para chegar no milagre. Quem acredita nisso é um falsário, simplesmente alguém que está usando a fé dos outros, né?